Bom dia. 2 Pedro 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Assim como no passado surgiram falsos profetas, entre o povo da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. É interessante como Paulo, o apóstolo Pedro, falando, ele lembra que, assim como no passado, olha bem, há mais de 2000, digamos assim, aproximadamente 2000 anos atrás, já tinha surgido falsos profetas, falsos pastores. Pedro está alertando, vai surgir mais ainda, vai vir mais. Assim como surgiu no passado, ia surgir naquela época, ia continuar surgindo, e hoje nós vemos isso aí de uma forma aterrorizante. Nos faz lembrar de Salomão lá em Eclesiastes, quando ele fala assim, não existe nada novo. Tudo que existe, que aconteceu, que está acontecendo é porque já aconteceu. Hoje nós vemos aí, para o nosso horror, falsos pastores, falsos líderes, falsos apóstolos, bispos e tudo mais, pregando realmente verdadeiras heresias, fazendo com que o povo se distancie do Senhor, afastando o povo de Deus. Pedro era um discípulo de Jesus, Foi denominado apóstolo por Jesus. Ele era curioso, ele negou Jesus, ele teve uma fé fraca. Tudo isso aconteceu com Pedro. Ele veio se converter mesmo após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus tinha dito para ele, olha, assim quando tu se converter, lembra-te dos teus irmãos. E ele veio se converter depois. Ao contrário de Paulo, Pedro não escreveu praticamente nada. Só existem essas duas cartas dele, primeira e segunda carta de Pedro, por sinal muito pequenas, mas ele tem uma pregação também, um ensino direto e claro, não ficando buscando ali palavras, rebuscando uma coisa ou outra, é direto. Então ele fala de maneira clara aí que dos falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Eu fico comentando, as pessoas já vieram me questionar, falou, pastor, o senhor fala muito das outras igrejas de outro pastor. Não, meu filho, eu falo do evangelho, porque me entristece muito ver quantas pessoas estão sendo desviadas, que elas buscam o Senhor, mas vão para alguns tempos, e esses pregadores estão as desviando, fazendo com que elas se desviem do seu propósito.
Porque quando elas buscam o Senhor, vão naquela vontade de conhecer o Senhor, chegam nesses templos, estes pregadores oferecem um Jesus que não é o nosso. Eles estão ensinando um Deus de barganha, um Deus que permite, tolera, aceita qualquer coisa, um Deus que tem obrigação de abençoar, um Deus que tem obrigação de curar, um Deus que as pessoas têm que tratar ele como servo, o que exige dele, falou, olha, você tem que dar isso, você tem que me dar a minha bênção. Uns que ainda jogam dinheiro lá como uma ofensa direta a Deus. Essa que é a verdade. O problema é que as pessoas, por desconhecimento, por desconhecer o evangelho, por preguiça, por causa do analfabetismo bíblico, por não ler a Bíblia, não conhecem, estão fazendo isto, não estão percebendo que estão ofendendo o Senhor. Que ao mesmo tempo que elas abrem a boca para falar assim, eu te amo, eu te adoro, é a mesma boca que abre para dizer, não, eu quero. É a mesma boca que abre para falar, eu determino. Eu determino a benção esta, a benção aquela. Eles, esses pregadores, esses falsos pastores, estão fazendo com que as pessoas se afastem do Senhor. Que as pessoas caminhem, corram para o sofrimento, desonra e morte eterna. É isso que está acontecendo. Não, essas pessoas não estão buscando a Cristo. Elas querem um servo, alguém para servir elas ali de bandeja. Elas vão, supostamente buscando dinheiro. É isso que eles vão fazer. Vem lá, cura, só tem que me curar. Não, tem que me curar assim, essa não é isto. O dia que nós aprendermos a falar, seja feita a tua vontade. É isso que nós temos que aprender. Entendeu? Nós temos que aprender a nos render ao Senhor. Nós temos que aprender a glorificar o nome do Senhor. Nós temos que aprender a exaltar o nome do Senhor. A glorificar. Nós temos que compreender que nós somos servos. Se o Senhor quiser nos abençoar, glória a Deus. Se Ele não quiser nos abençoar, glória a Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Nós não podemos exigir nada. Nós não podemos barganhar nada. Nós não podemos comprar nada do Senhor. Nada. Tá? Nós devemos aprender isto. Versículo 2: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Muitos seguirão seus falsos ensinos. Interessante quando nós vemos esses ajuntamentos, essas reuniões das pessoas nos tempos dele, a quantidade de pessoas que vão. É interessante que até no chamamento deles, eles chamam, convidam as pessoas, não para o evangelho, não, eles não usam, usam até o nome de Jesus, mas de maneira indevida. Porque geralmente o chamamento é, não, venha que você venha receber a sua bênção. Venha tomar posse da sua bênção. Venha receber isto, venha receber aquilo. Né? Um dia de milagre, são chamamentos que o povo vão enche. Nós vemos, são milhares de pessoas nesses ajuntamentos.
Mas nós não vemos falar não, as pessoas dizem, não, eu vou para buscar mais conhecimento. Eu vou para me aprender mais sobre o Senhor. Eu vou para glorificar o nome do Senhor. Nós não vemos isso. E, infelizmente, o crente que tem o hábito de carregar a Bíblia, como disse, ele tem o hábito de carregar, não de ler. A maioria conhece alguns versículos, alguns capítulos que decoraram, ficam presos naquilo. Eles não aprenderam a meditar, a estudar, a compreender a Bíblia. Eles deixam isso para os seus pregadores, seus líderes. E o que ele faz traz uma interpretação como ele quiser, interpretações carnais, e o povo aceita. E o povo dá glória, porque estão falando o que é conveniente para eles. Nessa circunstância, o que acontece? Não somente eles, esses pregadores, vão receber sobre si a repentina destruição, como fala no versículo 1, como também todos os seguidores. Quando eu falo com as pessoas, eu falo, olha, se você está num templo, numa igreja, numa denominação, onde está aceitando o segundo casamento, onde tem pessoas divorciadas, onde tem comércio no templo, essas campanhas vocês devem se afastar. Procuram outro templo, procuram outros pregadores, porque não é bíblico. Se você está frequentando um templo que é mulher, é pastora, não existe, procura outro templo. Eu sempre deixo bem claro, gente, eu não indico nenhum templo, eu não indico denominação nenhuma, porque hoje está muito difícil isto. Mas sim que tem que afastar desses pregadores mentirosos, porque vocês estão caminhando para a destruição. É que a palavra nos mostra de maneira clara. Não, as pessoas até com boa vontade, né? Para ajudar, não quero ajudar o templo, eu vou comprar isso, comprar aquilo, que os pregadores, usando as artimanhas, falam, não, estão vendendo isso ou aquilo, que é para ajudar a obra, para ajudar aquilo, as pessoas compram com essa boa intenção. Mas não estão sabendo que estão pecando frontalmente contra o Senhor. As pessoas participam de campanha, colocam valores lá, esperando, não, porque eu vou receber mais, Deus vai multiplicar. Não perceberam que simplesmente estes pregadores são ladrões, estelionatários. Essa que é a realidade. Em nenhum momento o Senhor Jesus nos prometeu, olha, traz que eu vou multiplicar. Eu vou lhe prosperar, traz aqui, coloca valor aqui que eu vou te dar em triplo, quadruplo. Não existe essa promessa. E esses pregadores utilizam de maneira errônea parte de versículo para fazer as pessoas acreditarem nisso. Nós vemos esses pregadores não falam, eles não citam, eles não exigem santidade. Eles não conduzem o povo ao arrependimento. Eles não falam em salvação, mas falam em bênçãos materiais. E, infelizmente, esses são seguidos por crentes carnais, que também estão preocupados com as coisas aqui do mundo. Não, porque eu quero receber, eu quero ter, Deus vai me dar. Então, existe cada afirmações que às vezes eu ouço de pessoas que se dizem crentes, se dizem evangélicas, que são contrárias à palavra de Deus. Na verdade, são ofensas ao Senhor. Quando nós vamos no templo do Senhor pedir, exigir qualquer coisa, querendo bênção e não o Senhor, nós estamos ofendendo, nós estamos pecando. Quando nós fazemos orações, pelo menos as pessoas falam, dão o nome de orações, mas não são orações, para mim é ofensas, são a mesma coisa que xingamentos. Diante de Deus, Deus me dá isso, me dá aquilo, eu preciso, o Senhor tem que me dar, isso não são orações. Ele nos diz pela palavra dele que nós devemos orar de acordo com a palavra, e foi isso que Jesus nos ensinou. Quando nós oramos, quando nós conhecemos a vontade do Senhor, nossas orações são de acordo com a vontade dele. Quando nós oramos de acordo com a vontade dele, nós recebemos o que pedimos, porque pedimos de acordo. Temos que abrir os nossos olhos. Estamos virando religiosos somente.
Cadê o evangelho que você carrega ele aí? Vamos viver o evangelho. Versículo 3, Pedro continua falando, olha, movidos por sorte da ganância, tais, mestre, os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Quando nós vimos, de vez em quando você vê pregador, parece aí, não, é uma campanha agora, um desafio, por televisão você vê isso, de R$800, de R$500, de R$200, esse desafio, e Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mentira, é eles ganhando dinheiro. Aí aparece outro lá chorando, pedindo, não, que precisa, não sei quantas mil pessoas, dando X valor. São exatamente isso que Pedro está falando. As artimanhas estão explorando com suas lendas e artimanhas. Vamos abrir os nossos olhos, vamos entender, vamos compreender isto. Vamos deixar de ser tolos. Vamos deixar de ser bobos. Senão o nosso compromisso com o Senhor, nós obtemos vida. Vida em abundância. Vida em abundância não é nós recebermos e viver aqui nababescamente, não. Não é nós reinarmos, dominarmos aqui, não. Ao contrário, Jesus diz que aqui nós sofreremos. Jesus diz que aqui nós teremos perseguições. Nós teremos tudo, porque o Senhor cansado de falar, nós estamos em território inimigo. Nós não somos do mundo. Nós somos do reino de Deus, então vivemos de acordo com a lei do reino de Deus. O nosso compromisso é com o Senhor. Examine que tipo de pregação você anda ouvindo, o que você anda aprendendo. E você vai perceber que Pedro está falando exatamente para você. Exatamente isso. Está sendo enganado, se deixando ser enganado. Acreditando em mentirada, está indo por emoção. O evangelho não é emoção, não. Você está deixando-se ser enganado. Mas preste bem atenção. Assim como esses líderes, sobre eles, a destruição já está em processo, todos os seus seguidores também. Porque é concordância. É concordância. Entenda uma coisa, eu estou falando, eu não estou chamando ninguém para o meu ministério, eu não estou chamando ninguém para a minha igreja, não, mesmo porque nós só temos uma igrejinha aqui no interior, não temos por lugar nenhum, não estou chamando ninguém para... Eu estou chamando vocês para ir para o evangelho. Eu quero que as pessoas venham para o evangelho, venham para Jesus. Eu quero que vocês sejam salvos. Eu quero que vocês entendam o que a Escritura está nos falando. O que Pedro está tentando dizer. Ele está nos alertando. Há mais de 2 mil anos ele alertou. Pastor, mas eu vou lá naquele tempo lá, eu sei que tem muito erro, mas eu vou lá, só escuto a palavra e tudo bem. Não, você está errada, você está... só em estar ali no meio deles, você está concordando. E você vai pagar por isso. Não tem desculpa. Mas eu não sabia. Não, você sabe. Mas o meu coração, Deus conhece o coração. Deus conhece o coração de todo mundo. Mas ele exige obediência. Se for só por questão de conhecer coração, não precisava ninguém a tempo, não precisava de nada. Ele conhece o coração de todos nós, mas é necessário nós nos submetermos ao Senhor, nós vivermos a palavra dele. É isso que é preciso. E ele, porque não vai pensar você, não, ele vai entender que eu estava indo lá porque o templo estava perto da minha casa, porque eu gostava do templo. Porque lá tem uma sala de criança, minhas crianças ficam lá. Não, porque tem um louvor bom. Porque não interessa nada disso.
Paulo nos alerta que nós com esse tipo de pessoa não devemos nos afastar, nem mesmo comer uma refeição. Agora você quer estar congregando junto com eles? Você vai ser condenado. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeia abismais, tenebrosa, com o propósito de serem reservados para o juízo. Se os anjos Deus não perdoou, os anjos dele, não, mas eles foi a primeira vez que eles erraram, Deus vai dar uma segunda chance. Deus não deu segunda chance. Não existe segunda chance. Você está ciente dos seus erros, você tem que fazer abandonar. Abandona, sai daí correndo. Procura um lugar sério, procura uma igreja séria, visite até encontrar. Não estou encontrando, então fique na sua casa lendo a Bíblia, medite. Procure o que ouvir, procure o que assistir, mas não fique participando, porque senão você vai para o inferno. Deus vai te enviar. Os anjos ele não deu segunda chance, não, mas mandou para o inferno. Eles são o diabo e seus séculos. Ele errou. Pronto. A segunda chance não, já era. Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Deus não perdoou os anjos, não perdoou o mundo antigo. Viviam no pecado, Deus mandou água, foi o dilúvio, matou todo mundo. Só Noé e a família dele que escapou. Quando nós estamos falando matou todo mundo, eu estou falando de mulheres, homens, estou falando de idosos, idosas, eu estou falando de criança, estou falando de recém-nascida, estou falando de mulher grávida, é tudo. Deus não perdoou. E por que você acha que agora ele vai perdoar, você não vai para o inferno? É claro que vai. Você está no lugar indevido, você sabe que não pode falar. Eu sempre falo com as pessoas, falo, presta atenção, cito um exemplo. Se você está no meio de traficantes, de usuários de drogas, se você está no meio de ladrões, quando a polícia chega, vai e vocês vão junto. Ou você acha que a polícia vai falar, não, você não vai falar, não, mas eu não uso drogas, eu não vendo drogas, eu não sou ladrão. Como você está no meio dele? Você é um também. Você vai. E se você está no meio das pessoas, você sabe que são rebeldes à palavra de Deus, são pecadores contumazes, você vai junto com ele, porque você também é. Assim como se você está no meio de ladrões, você está concordando com os atos dele, você está concordando deles serem ladrões, você está concordando deles serem traficantes, deles serem viciados, usuários de droga, você também estará concordando, você já está concordando com esses falsos crentes, esses que vivem e aceitam as heresias. Pastor, na minha igreja não tem isso, não tem aquilo, mas tem outra coisa. Se você sabe, sai daí, foge daí, não participa disso, porque senão você também não vai ser perdoada. Não, na hora lá Deus vai entender, ele não vai entender, ele entende a palavra dele, nós vivemos pela palavra dele. Preste atenção, se todo mundo, Deus não perdoa, salvou somente Noé com a família dele, por que você acha que você vai ser salvo? Por que você acha que você é especial, é melhor? Não existe. Não, mas Jesus é amor, ele é amor, mas ele é juízo. É a palavra dele. Entenda o que é o amor de Deus. O amor dele foi que ele viu o filho dele para morrer por cada um de nós. Ele veio para morrer por sua causa. E você não está valorizando, você não está dando valor a isso. Você está querendo viver do seu jeito, da sua vontade. Você está querendo simplesmente estar no lugar que é agradável. Porque é por esse ou por aquele motivo. Você tem que procurar o evangelho. Vai ser poupado? Não, não vai ser não. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando exemplo que sucederá aos que vivem praticando o mal. Tornou-se exemplo. Sodoma, Gomorra e os arredores, Deus destruiu. Novamente eu falo, tinha idosos, idosas, mulheres, homens, tinha crianças,
tinha recém-nascido, tinha adolescente, tinha mulheres grávidas, tinha todo tipo de pessoa. Deus destruiu. Não foi o diabo, não, Deus. Ele destruiu. E vai destruir todo, como a palavra diz que é para servir de exemplo. Vai destruir. Somente isso. Vai tornando exemplo que serão os que vivem praticando mal. Você sabe que você está no erro, sai. Abandona o erro. Abandona o pecado. Abandona as heresias. Abandona as negociatas. Abandona essas campanhas mentirosas. Abandona esses desafios. Abandone essas negociatas dentro do templo, o comércio dentro do templo. Abandone essas campanhas. Abandone essas fogueiras santas. Abandone essas mentiras. Abandone tudo, esses votos tolos. Abandone isso. Abandone determinação e venha para Jesus. Venha para o Senhor. Se una a Ele. Porque só Jesus salva. É só Ele que pode mudar qualquer situação. Mas Ele, para mudar na sua vida, precisa que você concorde com Ele. Não é só levantar sua mãozinha e dizer que aceita Jesus. Não é só você tomar um banho aí numa água e falar que foi batizada, não. É necessário você unir-se a Jesus. E essa união produzirá vida. É submeter-se a Ele. Não querer fazer Ele submeter a você. Ele não está à sua disposição. Ele não é o seu servo. Volte-se para Ele. As cidades foram destruídas. Mas o que aconteceu? Versículo 7. Deus levou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Ele libertou. Todos ali. Sodoma, Gomorra e toda a região, destruiu tudo. Mas Ló ele libertou. Ele libertou Ló. Os anjos, mandou os anjos tirar Ló e a família dele. Mas mesmo assim, o desobediente pagou o preço. A mulher de Ló recebeu ordem, ninguém olha para trás. Ela foi olhar, ainda pensando, meu Deus, perdi minha casa, meu gado, perdi as coisas, perdendo tudo. Ela olhou para trás com aquilo. Ela foi transformada na estátua do sal. Acabou. A obediência. Mas as pessoas não querem a obediência. Essa resistência está te levando à destruição. A resistência em obedecer. A resistência em viver o evangelho. A resistência em viver a palavra de Deus está lhe causando dor e vai aumentar. Você vai para o lugar de sofrimento eterno. Abra os olhos. Abra os olhos. Versículo 8. Porque esse justo que vivia e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. O Ló se afligia. O Ló sofria por causa daquele povo. O Ló, nós sabemos, é o sobrinho de Abraão. Nós não podemos estar no meio desse povo. Rapaz, eles aqui têm um templo, não importa a grandiosidade, não importa o nome, a fama, deixa daquele pastor, pregador, quem quer que seja, mas se não está vivendo, pregando o evangelho, vamos afastar deles. Vamos afastar deles, porque o sofrimento é certo, a dor é certa. Jesus não veio, não sofreu, não foi humilhado, preso, chicoteado, crucificado e morreu na cruz para me dar um carro novo, para te dar uma casa nova, para te dar dinheiro, para te dar emprego, para curar a sua ferida aí, para curar qualquer coisa. Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Ele veio, foi para isso, ele veio trazer cura, a cura que nós vivíamos numa enfermidade que não tinha cura, que era o pecado. Ele veio para isso. Agora você acha que ele veio, não, para satisfazer, ele sofreu tudo, ele é porque ele me ama, ele me ama, ele me adora, ele vai me dar isso, me dar aquilo? Você está enganado. Você está enganada. Você está caminhando para a destruição. Abra os seus olhos, acorde. É tempo
de voltar-se para o Senhor. É tempo de viver o evangelho. O tempo se aproxima. E além do mais, você não sabe quando é o seu momento. Daqui 1 minuto você pode ser chamada. Daqui 1 momento, 1 minuto, 1 segundo, sua pedra pode ser cantada. Aí pronto, você morreu. Para onde você vai? Depois não adianta mais, não adianta me acender vela, rezar, as pessoas orar, aquelas palhaçadas todas. Ah, não, porque ela era da igreja. E daí que era da igreja? Era irmãzinha, e daí? Vão tudo pro inferno. Não adianta negócio de oração, campanha, nada não. O negócio é agora, você se converter, o negócio é você mudar, é você se transformar, é você entregar a sua vida para o Senhor. Versículo 9 fala: constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia de juízo. A escolha é sua. Você conhece a verdade. Você tem Bíblia. Leia, medite no Evangelho. Nós lemos hoje a 2ª carta de Pedro, capítulo 2, até o versículo 9. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.